Então, vamos? Olá a todos! Hoje viemos aqui apresentar um trabalho no âmbito da disciplina de português e que realizámos entre turmas. Eu sou a Beatriz. Eu sou a Matilde. Eu sou a Ruth. E eu sou a Sofia. Nós somos alunas do 11CT2 e 11CT3. Portanto, no âmbito da disciplina de português, fomos convidadas a escolher um livro, como é habitual, do Plano Nacional de Leitura, para o nosso projeto de leitura, e o nosso tema de turma este ano para o projeto de turma foi a saúde mental, tanto que fizemos uns marcadores já o semestre passado e decidimos casar estes dois temas agora para o dia D. Pronto. Então, o título do nosso trabalho é Pode a saúde mental casar com a literatura? Nós fizemos um pequeno índice, mas vamos saltar. Então, pode a saúde mental casar com a literatura? Temos aqui dois grandes conceitos, saúde mental e literatura. A saúde mental podemos considerar, se calhar, um tema mais atual, porque só temos ouvido a falar mais desde os tempos do Covid. E eu queria-vos fazer uma pergunta. Em poucas palavras, ou mesmo numa palavra, o que é saúde mental para vocês? Sem vergonha. Sem vergonha, sim. Importante. Ok, importante. Boa. Mais? Os alunos que realizaram os trabalhos da saúde. Exato. Isto vai representar aqui. Equilíbrio. Equilíbrio. Boa. Ok, se mais ninguém quiser dizer nada, passamos para a literatura. A literatura, nós temos ouvido falar ao longo do nosso percurso escolar, é algo que podemos considerar a ciência da condição humana. Vários autores, nas suas diversas formas de escrita, escrevem diferentes temas e abordam diferentes temas, e um deles, que agora com o nosso trabalho viemos a desvendar e a descobrir mais, é a saúde mental. Pronto. Ao longo dos séculos é possível e é notório como a literatura retrata a saúde mental e tantos outros problemas da vida, como já foi falado. Por isso mesmo, nós queríamos mostrar nesta linha do tempo mais ou menos onde é que se situam as nossas obras para provar exatamente isso. Por exemplo, vamos falar primeiro de Romeu e Julieta, que se passa no final do século XVI, de O Monte dos Vendavais, que se passa no século XIX, e A Confissão da Leo, que se passa no final do século XX e no início do século XXI. Ok, força. Então, no final do século XVI e início do século XVII, vou então falar-vos um pouco sobre Romeu e Julieta. Acho que é uma obra que todos nós aqui conhecemos. Todos nós sabemos que existem muitas metáforas para definir o amor e muitos adjetivos para caracterizá-los, mas existem também dois nomes próprios que representam um antónimo daquilo que é a saúde mental e que se calhar nós, como primeira visão de Romeu e Julieta, achamos que é a descrição total daquilo que é o amor, mas quem consegue ter acesso à leitura da obra e perceber minimamente a história de Romeu e Julieta percebe que não é isso que acontece. Esta obra de Shakespeare, inclusa no género trágico-romântico, representa para muitas gerações aquilo que ainda é o amor verdadeiro. Aqui? Sim. Ok. Então, eu decidi fazer um quadro que representa mais ou menos a progressão dos sentimentos nas duas personagens principais, Romeu e Julieta. Apesar de várias controvérsias, a obra de Romeu e Julieta, de Shakespeare, não é um simples romance que foi escrito no final do século XVI. Esta obra representa muito daquilo que é, agora no contexto de saúde mental, a negação da perda, a revolta e, mais profundamente, a depressão, nomeadamente, neste caso, no amor. Todos estes estados psicológicos são capazes de, ainda nos dias de hoje, afetar a nossa saúde mental, as nossas tarefas do dia-a-dia e, lá está, consequentemente, a nossa saúde. Particularmente em Romeu e Julieta podemos encontrar diversas diferenças importantes. Na minha leitura, aquilo que eu sinto que foi mais importante foi a intensidade no âmbito da saúde mental, da progressão dos sentimentos, e à medida como nós vamos lendo o livro, vamos sentindo também essa repercussão na identidade das personagens.
Uma coisa importante que eu queria dizer, nós, sendo do 11º ano, tivemos a oportunidade de ler este ano O Amor de Perdição, que contém um final igual a esta obra, que neste caso é o suicídio. Então, lá está. Decidi separar aqui dois conceitos essenciais que eu destaco na obra de Romeu e Julieta, o racional e o emocional. Tudo isto gerado através da nossa mente. Em Romeu e Julieta encontramos muito estes dois polos, entre o racional e o emocional. Às vezes deixamos-nos guiar mais pelaquilo que nós pensamos ou achamos que é o amor, e muitas vezes encontramos aqui uma convergência com o nosso emocional e deixamos-nos levar mais pelo emocional. Então lá está, entre Romeu e Julieta encontramos muito estes dois polos, o que pensamos por um lado e o que sentimos por outro. Estes dois aspectos nem sempre conseguem atingir a tão esperada harmonia que nós todos os dias tentamos perseguir com tanta insistência. Então, acho que a seguir, exato. O que importa aqui para mim, aquilo que eu vos queria transmitir hoje, é não nos deixarmos guiar por alguém que de certa forma nos puxa para um lado mais negativo de nós próprios e nós deixarmos e acharmos que isso é o amor e representa o amor para nós. Então, é um livro que quem não leu, aconselho a leitura, é um livro bastante interessante. E no meu ponto de vista é uma grande caracterização do amor, neste caso sendo intenso e exagerado, mas que é uma grande lição e é importante também para nós percebermos que pode atingir o nosso psicológico de um modo irreversível, neste caso desta história, o suicídio. Agora, eu vim aqui falar-vos do Monte dos Vendavais, um livro escrito por Emily Brontë, e começando já com a capa do livro, temos uma imagem bastante sombria e com essa arte totalmente despida e uma figura que aparenta um cabisbaixo. Aqui já nos são transmitidas algumas sensações, para mim, sensações negativas e que vamos percebendo ao longo do livro. O nome, o Monte dos Vendavais, representa não só o sítio onde decorre a ação, que é uma casa localizada nas Chanecas de Yorkshire, e porquê o Monte dos Vendavais? Nesta zona haviam imensos ventos fortes, mas eu também associei ao decorrer da história, ou seja, esta história retrata um romance entre duas personagens, Catherine e Heathcliff. Este romance funciona, estas são as personagens principais, mas acaba por influenciar todas as gerações seguintes e funcionando quase como um fantasma. Ou seja, os vendavais eu associei a um vendaval de emoções, porque estas duas personagens são caracterizadas por emoções muito fortes, como a vingança e o amor. Agora, falando de Heathcliff e Catherine, eles são muito parecidos a nível emocional, como eu já disse, eles vivem muito intensamente. Heathcliff foi inicialmente trazido para o Monte dos Vendavais pelo pai da família, que é Mr. Earnshaw, que é pai de Catherine e Catherine tem um irmão. Heathcliff, já por este passado de ter sido adotado e quando foi lá para casa foi maltratado por Catherine, vai desenvolvendo um grande trauma e vários sentimentos sombrios. Quando os pais adotivos morrem, ele vai ser novamente maltratado e até expulso da casa, o que vai fazer com que ele volte mais tarde e o que ele vai procurar fazer uma vingança para com o irmão. Pode ser caracterizado como uma pessoa extremamente atormentada, vingativa, avarenta e de personalidade muito forte. A Catherine é uma jovem que eu gosto de chamar de espírito livre, vive tudo muito intensamente, desde as emoções, desde o amor, eu acho que ela acaba por desenvolver uma pequena depressão no final. Ela ama incondicionalmente o Heathcliff desde os primeiros dias em que eles estiveram juntos. Ela acaba nunca por casar com este jovem porque vive numa indecisão que na altura era muito comum, que era entre o amor e o dinheiro. Pronto, continuando, ela é caracterizada também
por viver em polos de emoções. Ela tem vários ataques de choro ao longo do livro, tem imensas mudanças de personalidade. E como eu já disse, trouxe aqui uma frase que é dela, porque ela chega a admitir que o sangue dela fervia. Ela diz: o teu sangue frio não consegue ficar febril, corre-te nas veias água gelada, mas nas minhas está o sangue a ferver, a ver tanta frieza à minha frente, deixa-me desvairada. Pegando já nesta frase, passo a falar da saúde mental neste livro, principalmente nestas duas personagens, por viverem as emoções de uma forma tão forte, leva-os a terem vários momentos de explosão e de exaustão completa. Ambas as personagens morrem, sendo que Catherine morre primeiro, o que deixa o Heathcliff extremamente atormentado. Heathcliff morre a perseguir o fantasma da amada, completamente louco. Um dia, numa noite, ele segue nas charnecas, completamente desvairado, a perseguir este fantasma e morre perdido. Para terminar, aconselho completamente a leitura deste livro e ele apresenta este romance apresenta grandes traços do romantismo, mas também traços de um realismo extremamente perturbador e sombrio. Vamos falar agora da Confissão da Lua, que foi o livro que nós lemos. A Confissão da Lioa foi escrita por Mia Couto e vou passar a contextualizar-vos um pouco sobre o local, as personagens e o tempo da ação. A ação passa-se em Colomani, que é uma pequena aldeia no norte de Moçambique, e depois de 2008. Em Colomani, para muitos pode ser uma realidade exagerada, mas a verdade é que ainda existe. Os homens trabalham no campo e as mulheres eram educadas desde bebês a ficarem em casa e a servirem os seus maridos. A história desenrola-se após sucessivos ataques de leões que assombravam a aldeia. Percebemos no final do livro que os leões, se calhar, não eram mesmo animais, e sim pessoas. Os provérbios africanos são enunciados antes de cada testemunho, isto porque o livro está dividido em 8 testemunhos, quer de Maria Mar, que é a personagem principal, quer de Arcanjo, que é o caçador. Apesar de cristãos, os habitantes de Colomani acreditavam em criaturas míticas, e isto confere um outro modo de ver a história. Perceber que estas personagens se calhar não estão assim tão longe do nosso cotidiano. O marido era chamado de Nutangu e era frequente eles abusarem das filhas e da mulher, como por exemplo este certo, vou atá-la com uma corda. Já as mulheres eram descritas como excluídas, apartadas e apagadas. Em Colomani o ambiente era tenso e escuro, e podemos perceber a partir desta frase: os de Colomani são hospitaleiros para quem é longínquo e estranho, mas entre eles reina a inveja e a maledicência. Aqui estão mais ou menos um resumo das personagens principais, não vou falar de todas, mas das que vão ser relevantes. Temos a Maria Mar, que é habitante de Colomani. A história centra-se basicamente nela e no Arcanjo Baleiro, que é o caçador que foi contratado para matar esses tais leões. A Maria Mar, ela descreve mais propriamente o que lhe acontece a ela e fala mais num relato mais próprio sobre como as mulheres sofrem naquela aldeia, e também falar sobre como é que foi passar pela morte da irmã, que Silência, que é a irmã dela, morre logo no início devido a um ataque desses mesmos leões. Temos também a Nifa e Genito, que são os pais de Maria Mar, a Giro Capitamoro, que é o avô de Maria Mar. Eu pus exatamente em aspas porque não é realmente o avô dela, é sim o tio, mas devido às tradições daquela aldeia ele é considerado como o avô. E depois temos Rolando, irmão de Arcanjo, e estes são importantes, mas não tão relevantes. Resumindo a história, como já vos disse, o livro está dividido em 8 testemunhos do caçador e 8 testemunhos de Maria Mar, e podemos ter aqui a divisão nativo, estranho, homem, mulher, preto, branco. O caçador é enviado para matar a leoa que ameaçava a população de Colomani, e vem juntamente com Gustavo, que é o escritor
que é o alter ego de Miyakoto. Ao início a sua relação é um pouco atribulada, mas acabam amigos no final do livro. Acontece que o caçador já conhecia Maria Mar, porque a resgatou de uma situação perigosa quando esta tinha 16 anos. Desde essa altura, Maria Mar anseia o regresso de Arcanjo e constrói filmes na sua cabeça, pois é perdidamente apaixonada por ele. Já Maria Mar é a filha de Genite e Anifa. Os seus testemunhos são intitulados As Versões de Maria Mar. A sua irmã foi a última vítima dos ataques de leões, como a Ruth já disse. Maria Mar era indesejada e odiada pelos pais. Estava confinada em casa e eram poucas as suas ações fora do recinto da sua casa. Era perdidamente apaixonada por Arcanjo e mata as suas irmãs. Ela tinha 2 irmãs mais novas, mata as suas irmãs para evitar que estas sejam abusadas pelo pai, tal como tinha sido Silência. Este livro tem uma importância muito grande porque ele se trata exatamente da condição da mulher, neste caso numa aldeia africana, mas pode ser muito levado para nós aqui atualmente na nossa sociedade. Apesar de lá de ser de maneira muito mais exagerada, não é exagerado, mas muito superior ao que é na nossa sociedade, realmente bem podemos fazer um paralelismo, porque nós muitas vezes também não temos voz em certas situações e somos postas de lado ou até temos menos vantagens que certos homens, e acho muito interessante porque ele também retrata a vivência africana, mesmo apesar de eu ser africana e não sofrer as mesmas coisas, porque vivo cá, a minha sociedade é diferente, mas fez-me conhecer de certa forma também a minha cultura, apesar de não ser exatamente o que eu sofro no dia a dia. Mas como é que este livro retrata a saúde mental? Vou falar apenas de 4 personagens, apesar disto ser muito abrangente. Por exemplo, Maria Mar, ela, exatamente por ser mulher, ela é oprimida várias vezes e abusada pelo pai por várias maneiras, até sexualmente, e isso tudo fez com que Maria Mar tivesse muito menos confiança em si mesma, gostasse muito menos de si e tivesse muitos outros problemas, mas devido à ajuda do avô, ela conseguiu voltar a ter essa confiança, a não ter medo de dar a sua opinião, apesar de ser mulher, ir para a frente e não deixar-se ficar naqueles padrões e naquelas limitações que tinham. Portanto, eu acho que isso demonstra muito a importância de existir redes de apoio a pessoas que passam por certos problemas mentais. Também temos a Nifa, exatamente por motivos parecidos com a Maria Mar, ela era oprimida, ela também sofria abusos pelo marido de várias maneiras, e isso fez com que ela se sentisse muito mais solitária, mais triste, mais amarga, como sem amor à vida, e até às outras pessoas à volta dela, ela não se importava com praticamente ninguém ou ninguém mesmo. Temos também Rolando, que é irmão de Arcanjo, que devido a alguns traumas que teve pela relação que tinha dos pais, que apesar deles não viverem naquela aldeia, também existia conturbações na relação dos pais, e o pai também, de certa forma, abusava da mãe, fez com que ele causasse distúrbios e que ele ficasse completamente desequilibrado e ter cometido o assassinato do pai. E também temos o exemplo também de outra personagem que não está aqui, mas que também é importante, que foi uma mulher que foi violada por todos os homens da Chitala, que era um sítio onde só homens poderiam estar, e por ela ter passado por lá, ela foi violada por todos eles, e ela parou de ter amor à vida, ou tudo o que aconteceu, ela ficou completamente desnorteada com aquela situação e acabou por cometer suicídio. Passando à conclusão, como viram em todas as nossas obras, para além da escrita e todas as coisas que estudamos na disciplina de português, temos muito presente temas tais como a saúde mental, como nos focamos. Espera. Ok. Queria referir mais uma vez que a literatura é, sem dúvida, a ciência da condição humana, não só em todas as obras que falámos, mas também nas obras que lemos em sala de aula e nas obras presentes no Plano Nacional de Leitura. A condição humana, só para terem, caso não estejam bem presentes com a definição, é uma sucessão de eventos, sendo alguns deles as emoções que vivenciamos, os conflitos e a mortalidade.
Então, gostaríamos também de referir que a prática de bons hábitos ajudam na nossa saúde mental e um deles, muitas das vezes ouvimos que o exercício físico ajuda-nos, mas aqui no caso da literatura e também da escrita, se praticarmos, dizendo assim, uma delas, pelo menos uma vez por semana, e até mesmo usar a literatura como uma via de escape, isso poderá ajudar-nos a esquecer dos nossos problemas e contribuir-nos também para a nossa própria saúde mental. Até porque a leitura dá-nos novos horizontes, faz-nos pensar de maneiras diferentes e até nos distrai da nossa própria vida. Exato. Por fim, gostávamos de saber se, com todas as informações que vos demos, a questão pode a literatura casar com a saúde mental ficou respondida. Sim. Obrigada. Lançando um desafio para nas próximas leituras que façam, tentarem encontrar alguns aspectos que relacionem com a saúde mental ou que demonstrem isso, que acho que é interessante porque até as famílias de trabalho nem sequer tinha pensado que a literatura falava exatamente sobre a saúde mental. Exato. Obrigada. Obrigada.